doutora Esli. Como é bom a gente estar junto por Eu também aqui, estava com saudade não de falar é? abobrinha com você, falar Fico, abobrinha com os nossos ouvintes, a contar gente vai causos. ficando com a mente trabalhando, pensando, pensando. Ainda mais que você deixou o gostinho na gente, né? Nos nossos últimos encontros, falando sobre apego. Eu já falei, então a gente está apegado a você, né? A gente já está apegado faz tempo. Não Mas a é gente está bem assim apegado que a ao coisa apego. funciona, mas eu gostei. A gente está um cadinho apegado ao apego. E aí, Esli, eu queria que você conversasse com a gente. Quais são as características do apego? Existe isso? É certo falar isso? Tem? Existe, Conta para a existe. gente. Vamos lá falar um pouquinho sobre as características. Então, tem coisas assim que a gente fala, né? Que uma das coisas que tem a ver com tudo isso é a falta da sensação de pertencer, né? Não sei se tem em português pertencimento, mas devia ter já, né? E isso se associa muito ao estilo de apego, né? Inseguro, né? Aquela coisa assim, será que aquela coisa ambivalente, vem ou não vem, né? Então, se uma pessoa não se sentiu consistentemente, né, constantemente, assim, com Validada? regularidade, digamos, não se sentiu amada ou aceita ou segura nas suas relações precoces, né? A gente está falando essas coisas acontecem assim, no começo da vida, né? Então, ela pode ter dificuldade mais adiante com um sentimento assim, de isolamento, né, de rejeição, ou mesmo a sensação de não pertencer. Sabe? Muitas vezes as pessoas, pô, parece que eu não pertenço a essa família, eu sou muito diferente, ou ela se isola, ou ela tem dificuldades assim com, né, confiar em. Então, às vezes, assim, tem essa sensação de não pertencer, né? Como que assim, eu não pertenço a essa família, ou eu sou muito diferente, e não é só assim, mas é uma coisa assim, desde de muito cedo, né? O que não encaixa com aquilo tudo. E tem outras características, né? Por exemplo, a pessoa, por outro lado, às vezes tem pessoas que querem manter a proximidade, né? Então, lembra que aquela época assim, que a criança às vezes, né? A, eu me lembro da minha filha. Às vezes as crianças estão brincando assim, e aí diz assim, mãe, sim, nada. Só quer saber se você Se está você por está ali. pé. Então, tem uma fase que e isso é importante, né? Que a criança está aprendendo assim, a ir se distanciando, né, da mãe, especialmente, mas confiando que ela está ali. E essa é a forma que ela vai, muitas vezes, é uma das formas em que ela vai desenvolvendo, né, essa proximidade, essa confiança, e para, inclusive, poder desmanchar isso. Né? Ela sabe que ela pode ir lá para o outro lado do mundo, quando ela for mais adulta, que a mãe está lá, né, e que não precisa estar na presença física. Mas quando isso não funciona direito, né, as pessoas querem estar muito perto aquelas pessoas que elas se vinculam. Sabe aquela pessoa que virou grude? Uhum, É isso, uhum. né? Então, às vezes a gente vê umas relações assim de namoro ou até de casamento, assim, tipo assim, não pode ficar sem um minuto, Uhum. é o grude total, não faz nada sem o outro. Ah, se meu marido não for junto, eu não faço. Ah, se minha mulher não for junto, eu não faço. Aquela coisa toda. Um pouco disso assim que, né, a gente gosta de ter a companhia do outro. Não, isso daqui é bem mais além dessa coisa. É o grude mesmo, sabe? Aquela Entendi. pessoa que vive grudada no namorado, que tem que saber onde é que está toda hora, que tem que falar com ele ou com ela toda Mas isso, hora. Esli, Uhum. mas isso aí não beiraria uma disfuncionalidade na relação, Mas assim, descambando para um lado até de desses relacionamentos que a gente vê hoje que acaba a gente está partindo. falando assim, das características do que deve acontecer, e aí a gente vê o que acontece quando não acontece, né? Então, Entendi. se ela tem o desejo de estar perto das pessoas a que está vinculada, nessa idade assim, precoce, né? 1, 2, 3, 5 anos, 7 anos, isso é normal, né? Aquela criança que, primeiro dia de aula, tem dificuldade de ficar na escola, chora porque a mãe foi embora, aquela coisa toda. Uhum. Tá?
porque tem o desejo da mãe, de ter a mãe por perto, né? Uhum. Mas com 2, 3 dias de aula em geral, a criança resolve isso. E outras crianças não tem problema nenhum, porque elas estão mais arrumadas nesse sentido, né? Então, é importante isso, no começo, ter a mãe por perto, ou a figura que faz esse papel, né, de mãe na vida dele. Pode até ser um pai, entendeu? Pode ser uma avó, pode ser uma tia, pode ser a, como se diz em mineira, a babá, né? Então, pode ser tudo isso aí, só que é importante. Depois, ela tendo isso preenchido, ela vai preenchendo, né, a certeza que a mãe está por perto, então isso daí vai se arrumando de uma forma boa, vai criando um apego seguro, né? Também, a outra característica é ter essa figura como um refúgio seguro, né? Então, ela volta para essa figura de apego para buscar consolo, segurança, né? Se ela tiver medo ou se sentir ameaçada, a criança que cai no, nas brincadeiras lá no jardim, alguma coisa assim, ou tropeça, meu dedo, meu pé, né? Vai lá, procura o colo da mãe, chora no ombro, aí a mãe abraça, ou o pai Uhum. também. Diz, não, filhinha, tá tudo bem, filhinho. Foi só um tropeção, você tá bem. Abraça, né? Eu amo você, você tá tranquilo, não sei o que é isso. Sabe? Então, isso, a mãe e o pai, ou essas figuras de apego importantes, devem ser esse refúgio seguro, né? Também devem ser uma base segura, né? Então, essa figura de apego, ela atua como uma base de segurança, da onde a criança pode explorar o mundo ao redor dela, né? Então, no começo, não fica grudado na mãe mesmo, sabe? Aí começa a brincar na sala, mas a mãe na sala, Uhum. né? Com o tempo, ela consegue, né, se distanciar. A mãe fica na cozinha, a criança fica na sala e ela aguenta, sabe? E tudo bem, porque ela sabe que a mãe está na cozinha e se qualquer coisa ela pode voltar lá para a cozinha, né, e ver isso daí. Então, é a base segura. E também é muito comum, inclusive a gente chama isso da angústia do 8º mês, né? A angústia se ela se sentir separada da mãe. Então, quando a criança tem em torno de 7, 8, 9 meses, ela consegue identificar quem é a minha mãe entre outras pessoas, quem é o meu pai entre outras pessoas. Então, se a tia que veio visitar quer pegar a criança, né, pega no colo, daqui a pouquinho a criança diz, não, eu quero minha mãe, quero minha mãe, quero minha mãe. Então, ela chora para ficar com a mãe, né? Às vezes as pessoas chamam isso até de manha, mas não é não, né? É que a criança tem uma noção agora de quem é a minha mãe, quem é o meu pai, né? Quem é a minha irmã, meu irmão, e se eu for parar no colo de uma pessoa, nem que seja a avó, mas se não for uma avó que convive, né, veio de visita, Presente, uma né? tia, ou, né, amigos mesmo, que acha a criança linda, quer pegar no colo, tem coisa melhor que pegar a criancinha no colo, coisa bom demais, né? Mas se não for a minha mãe, diz, não, eu quero ficar com a minha mãe, porque quem cuida de mim, quem, né, me ampara, me dá segurança, é a minha mãe. Então, não quer ficar com a outra pessoa, porque realmente não é por aí a coisa. Então, a gente tem essa angústia do 8º mês, e ela tem essa angústia com a separação, e isso é normal aos 8 meses. Não é normal aos Passado 8 disso, anos, não. né? Entendi. Então, essas coisas vão sendo processadas, elaboradas, né, arrumadas dentro da criança, e ela vai conseguindo, com o tempo, 1 ano, 2 anos, ir soltando a mãe e poder ficar mais longe e, desculpa, né, andar em relação, assim, procurar outras pessoas ah, ter curiosidade em relação ao seu entorno, trabalhar nesse sentido também, né? Então, isso daí é uma outra característica. E também tem coisas, assim, aspectos que impactam essa relação de apego. Por exemplo, ah, quão competente é a pessoa cuidadora, digamos, a mãe, ou a babá, o pai, né? Quão competente eles são para aliviar a angústia da criança. Então, por exemplo, a criança chora, a mãe demora para ir cuidar, deixa chorar, ou ela vem rapidinho para cuidar dela, né? Então, isso vai impactar. E eu fui criada naquela cultura dos Dr. Spock, né, que eu acho que chamava,
que não tem, deixa a criança Deixa chorar chorar. até, né, ela aprender que a gente não vai mimar, não vai fazer isso. E isso foi das piores coisas que podia ser feita. A criança precisa saber que se ela tem uma necessidade, essa Tem necessidade alguém vai ali, ser né? preenchida, porque ela precisa desses preenchimentos, né? Então, tem isso. Também a rapidez com que a pessoa cuidadora, né, a mãe, responde ao bebê e a familiaridade, né, que a pessoa que cuida, né, a mãe em geral, né, cuida do bebê e atende, né? Então, assim, mãe, mãe, aquele bicho tem uma antena especificamente de mãe, né? Aí a criança chora e a mãe diz, ele está molhado. Ou ele chora e diz, tá com fome. Ai, chora. Ai, ela tá com frio. E os outros olham assim, como é que você sabe? Eu sei. E a mãe sabe. A mãe competente, a mãe que sabe cuidar, né, que realmente assim, ela vai desenvolvendo essa noção, né? E que lhe serve muito, porque aí ela já sabe. Às vezes a gente vai aprendendo um pouco por, né, tentativa e erro, mas com o tempo, pelo jeito da criança chorar, a gente sabe, porque a gente reconhece, porque a gente tem familiaridade com a criança. Então, tem isso, tem essas coisas todas. Você quer saber os tipos de apego, os estilos de apego que tem também? Mas é claro que eu quero, só que você vai me contar no nosso próximo encontro, Então, tá bom. tá bom? Então, vamos deixar nossos ouvintes pendurados? Vamos, né? Vamos. Apegados um cadinho mais, só um pouquinho Vamos fazer eles ficar mais. pegados um pouquinho mais, que essa Bem semana que vem, pecadinhos. nosso próximo encontro, né? Eles vão ficar curiosos para saber quem Que são eles. tipo de apego é Mesmo. esse? Porque eu já estou aqui com a mente, ó, murmurando. Tá legal. Então, Então, a gente até vai se falando, Marcela. E não esquece nossos ouvintes que se você tiver vontade de também trabalhar, né, se pouco a pouco você percebe que essas coisas de apego estão mexendo com você, nós temos o grupo, né, de cura para o coração, onde a isso. gente trabalha essas farpas, né, no coração, essas feridas, essas dificuldades que não foram totalmente preenchidas. Então, você pode ir para coração, sem ser cedilha e sem acentos, coração.praçadoencontro.com.br, né, e ver o curso que nós oferecemos. São encontros, um encontro por mês, né? E a gente trabalha essas coisas, esses pontos vazios na nossa vida. É, gente, vamos lá, hein? Vamos trabalhar os pontos vazios do nosso interior. A Até a gente viver próxima, Marcelo. saudável. Até a Falou! próxima. Beijo. Até.